Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 6 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 70. A figura 6.53 mostra um pêndulo cônico no qual um peso, pequeno objeto na extremidade inferior da corda, se move em uma circunferência horizontal com velocidade constante. A corda descreve um cone quando o peso gira. O peso tem massa de 0,040 kg, a corda tem comprimento L igual a 0,90 metros e massa desprezível. E o peso descreve uma circunferência de 0,94 metros. Determine letra A tração da corda e letra B o período do movimento. Primeiro vamos calcular o raio da circunferência, que representa a trajetória do peso. O comprimento de uma circunferência é C igual a 2π vezes o raio. Se resolvermos para R, fica o R vai ser C sobre 2π. 0,94, que é o comprimento, dividido por 2 vezes 3,14, que é o π, que dá 0,150 metros. Como no problema anterior, vamos escrever os resultados parciais com 3 algarismos significativos, um a mais do que a precisão das medidas originais, para fazermos o arredondamento no resultado final. Existem duas forças atuando sobre o peso, como o corpo é chamado pelo problema. A força peso, vertical para baixo, cujo módulo é P igual a M vezes G, e a força de tração da corda, que forma um ângulo θ com o raio da trajetória. Podemos utilizar as medidas do triângulo retângulo formado pelo raio, pela corda e pelo segmento vertical que liga o teto ao centro da trajetória para determinarmos a medida deste ângulo. Como sabemos a medida do cateto adjacente, que é o raio, e o valor da hipotenusa, o comprimento da corda, informado no problema, vamos utilizar o cosseno, que utiliza essas duas medidas para determinar a medida do ângulo θ. Então, o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, R, sobre a hipotenusa, L. Então, 0,150 dividido por 0,90, que dá 0,167. Então, o θ vai ser o arco cujo cosseno é 0,167, que é igual a 80,4 graus. Vamos considerar o eixo X horizontal apontando para o centro da trajetória e o eixo Y vertical para cima. Um triângulo semelhante a este tem medidas iguais aos módulos da força de tração da corda e suas componentes. Se calcularmos o seno e o cosseno de θ utilizando as medidas dos lados deste triângulo, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, Fy, sobre a hipotenusa F. Então, Fy vai ser F vezes o seno de θ. Se calcularmos o cosseno, fica o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, Fx, sobre a hipotenusa F. Então, Fx vai ser F vezes o cosseno de θ. Como durante o movimento o corpo não se move na direção vertical, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças nessa direção deve ser nula. Então, Fy menos P tem que ser igual a zero. Então, F vezes o seno de θ, que é o Fy, menos mg, que é o P, é igual a zero. Passando esse termo negativo para o outro lado, F vezes seno de θ vai ser igual a m vezes g. Então, o F vai ser m vezes g sobre o seno de θ. 0,040, que é o valor da massa, vezes 9,8, que é o g, sobre o seno do ângulo 80,4 graus. Fazendo essas multiplicações e divisões, dá 0,398 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna, o F vai ser 0,40 newtons. Para que o corpo descreva o movimento circular,
é necessário que uma força centrípeta apontando para o centro da trajetória atue sobre ele. Neste caso, a força centrípeta é a componente da tração da corda na direção x. Então, Fx tem que ser igual a Fc. A expressão que determina o módulo da força centrípeta pode ser encontrada na lista de equações válidas para um movimento circular uniforme que tanto utilizamos nessa série. Então, F vezes cosseno de θ, que é o Fx, tem que ser igual a m vezes v ao quadrado sobre r. Se resolvermos essa expressão para v ao quadrado, ela se torna v ao quadrado vai ser F vezes cosseno de θ vezes r sobre m. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o v vai ser a raiz quadrada de F vezes cosseno de θ vezes r sobre m. Então, da raiz quadrada de 0,398, o valor da força antes do arredondamento, vezes o cosseno de 80,4 graus, que é o ângulo, vezes o raio, que é 0,150, dividido pela massa 0,040. Fazendo essas multiplicações e divisões e extraindo a raiz quadrada, dá 0,499 metros por segundo. Na lista de equações, podemos identificar uma equação que relaciona a velocidade, o raio e o período. Resolvendo essa expressão para o período, ela se torna. É só trocar o v pelo t. Então, o t vai ser 2πr sobre v. 2 vezes 3,14 vezes 0,150 dividido por 0,499. Fazendo essas operações aí dá 1,89 segundos. Escrevendo esse resultado com dois algarismos significativos, ele se torna. O t vai ser 1,9 segundos.